pouquinho de assunto. A Polícia Civil indiciou dois autores, na verdade, do ataque ao Bar Brahma no centro de São Paulo. Outros dois envolvidos também foram identificados. O ato de vandalismo é mais um na escalada de violência aqui na maior capital do país. E para falar sobre a crise na segurança pública, a gente conversa agora com a Raquel Galinatti, que é diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Raquel, muito boa tarde, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu começo fazendo uma pergunta que é a seguinte: a gente falou sobre essa situação de crise de segurança o ano inteiro praticamente, não só no Rio, em São Paulo, também uma crise na Bahia envolvendo organizações criminosas. O que está faltando então aí para as autoridades para resolverem esse problema ou amenizarem de alguma forma? Boa tarde, Juliana. Quando falamos em segurança pública, obviamente temos que falar com seriedade, com competência e com profissionalismo. Existe uma necessidade premente de investimentos sérios em segurança pública. Não é exclusividade do Estado de São Paulo o déficit de policiais. A gente vê que a segurança pública, que é o pilar dos direitos sociais, deixa de ser uma pauta prioritária para ser política de governo. Quando os governos eles trocam, cada um tenta colocar a sua marca nas polícias como se fossem bandeiras eleitoreiras. O que a gente precisa é de uma continuidade. Infelizmente, a polícia judiciária, as polícias que são ali responsáveis por desmantelar as organizações criminosas, elas não têm autonomia institucional. Autonomia esta reservada a todas as instituições de Estado, como o Ministério Público, o Poder Judiciário, até mesmo a Defensoria. Então, a polícia, muitas vezes, ela fica afeta, ela fica sujeita a ingerências de todas as esferas e principalmente políticas. Essas ingerências, elas são de acordo com a popularidade das medidas a serem tomadas. Nós estamos falando em segurança pública, nós estamos falando na porta de entrada do sistema de justiça criminal. Então, a atuação deve ser técnica, a atuação deve ser competente. Não deveríamos nunca deixar com que as polícias fossem manipuladas dessa forma pelos plantonistas temporários do governo que ali entram e colocam as suas políticas. Em primeiro lugar, é necessário estruturação das polícias, é necessário um salário digno, um salário condizente com essa atribuição, pois os policiais são, sim, um escudo humano entre o crime e a sociedade, protegendo a sociedade. É necessário prerrogativas fortes para que a polícia possa atuar. Infelizmente, estamos vivenciando uma inversão completa de valores em que a sociedade tende a colocar como vítima da própria sociedade aqueles criminosos que violam leis, que praticam crimes, que praticam barbáries. Dessa forma, a gente vê um espaço muito grande quando tende, numa balança, a própria sociedade, já com sentimento de angústia, com sentimento de revolta e indignação, tende a ultrapassar limites, como vimos no próprio aí em São Paulo e no Rio de Janeiro, atuando de forma indefensável, rompendo, sim, o que deve prevalecer em estados democráticos, que é o respeito à lei, o respeito às instituições de Estado. Então, a falta de credibilidade na população, em que ela não mais acredita em que o Estado pode protegê-la, nós estamos ultrapassando limites, linhas vermelhas extremamente perigosas. Então, a gente tem exemplos, por exemplo, dos milicianos que surgiram como verdadeiros heróis e ali foram rapidamente sucumbidos à prática de crimes, à corrupção, à arbitrariedade, à violência e a tribunais de execução sumária. Agora, Raquel, ali no Rio de Janeiro, a gente acabou de mostrar uma entrevista ali com o secretário de Segurança, novo inclusive, né? Voltou essa secretaria ali, e ele falava sobre um aumento do policiamento ostensivo ali em Copacabana para conseguir diminuir a incidência de crimes. Você acha que é suficiente o aumento do policiamento ostensivo? Eu te pergunto porque aqui em São Paulo a gente ouve vários relatos de pessoas que são assaltadas em frente à polícia praticamente, né? Mesmo com essas pessoas na rua, o policiamento sendo feito. Então, será que não falta ali um plano de segurança que seja mais amplo do que somente aumentar a quantidade de policiais na rua?
Perfeito, Juliana. Claro que a gente não pode falar somente no policiamento ostensivo preventivo, no caso a Polícia Militar, até mesmo as guardas municipais. Nós temos que falar numa atuação muito mais complexa para a resolução de problemas complexos. Claro que é necessário a estruturação do sistema de justiça completo, a porta de entrada é a Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária, ela tem a capacidade e a competência, principalmente, de investigar e de coibir a atuação de associações criminosas, dessas verdadeiras facções criminosas, antes mesmo da primeira prática, do primeiro disparo de arma de fogo, de tiro, da primeira prática criminosa. Então, é uma atuação conjunta. Agora, a gente tem uma problemática aí muito grave, porque o que eu vi nos noticiários foram policiais, sim, inertes, em face a patrimônios sendo destruídos, danos de patrimônios. Desta forma, existe sim praticamente impede que o policial ele possa atuar além daquela capacidade para impedir a prática criminosa, sob pena grave desse policial responder não só administrativamente, como criminalmente. Por isso que eu bato mais uma vez na tecla de que é necessário ampliar e fortalecer as prerrogativas da atuação da polícia. A polícia, como mesmo diz Weber, é o braço, é a força legítima do Estado. O Estado ele tem a sua força legítima para impedir a prática criminosa, mas infelizmente a gente vê a polarização tendenciosa de ideologias em que tende a colocar o policial, as forças policiais como causadoras da violência urbana. Na realidade, o policial ele neutraliza justamente essa violência urbana e nisso nós temos que ter sim uma ajuda dos próprios veículos de comunicação para que a gente coloque realmente essa balança no lugar, porque o pêndulo da balança mudou de uma certa forma que a inversão de valores, ela prevalece na nossa sociedade a ponto da própria sociedade estar refém dessas ideologias que tendem a justificar os crimes, colocando justamente aqueles que neutralizam os crimes como causadores da violência urbana. Então, a gente precisa, sim, de um aparato maior. E o principal aparato é a visão da sociedade em olhar aquele policial, as forças policiais, como verdadeiros heróis. Então, o que a gente vê é, volta e meia, erros de um policial que não pode, sim, generalizar uma instituição. Erros até de bandidos que usam distintivo, tendenciando a generalizar toda uma instituição. As polícias, nós que integramos as forças policiais, não aguentamos mais tanta impunidade, estamos de mãos atadas para podermos fazer o que sabemos de melhor, que é proteger a população, que é proteger a sociedade. Precisamos de estrutura, precisamos de aparato legislativo, precisamos de prerrogativas, precisamos da sociedade do nosso lado e precisamos de que essa inversão de valores tende a colocar a balança, os valores nos seus devidos lugares. Raquel, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar aqui com a gente sobre esse assunto que é tão difícil, né? Nós conversamos com Raquel Galinatti, que é diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Muito obrigada pela sua participação.